Nas últimas semanas, nós estamos vendo recursos lá dos estrangeiros entrarem aqui no Brasil e isso está se refletindo na cotação do dólar, na cotação das ações aqui negociadas na B3, ao passo que a gente está vendo as ações e indicadores econômicos lá dos Estados Unidos e também de países europeus, as bolsas de lá, caindo, e um efeito inverso ao que vem acontecendo no Brasil. Vamos entender se isso modifica em alguma instância aquilo que nós já falávamos sobre a importância de ter parte do dinheiro dolarizada, parte do dinheiro aplicado em ativos lá dos Estados Unidos e não tudo apenas aqui no Brasil. Vamos então ver sobre isso nesse vídeo. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos em Lima. Bom, vamos entender nesse vídeo o porquê basicamente de estar subindo a bolsa de valores aqui e de estar caindo lá fora, estarem caindo ações, índices de ações lá fora. O que a gente tem que saber antes disso é que a taxa Selic no Brasil ela vem subindo. O que acontece quando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros de um país, ela sobe? Como a taxa Selic ela é a taxa de retorno básico de um investimento, ou seja, a taxa mínima de risco, isso significa que quando o investidor pensa, será que eu mando dinheiro para o Brasil ou não? Ele vai ver a taxa Selic. Por quê? Porque se a taxa Selic ela estiver muito baixa, em um nível abaixo do que o risco é considerado, então ele vai pensar, poxa, realmente não vale a pena mandar esse dinheiro lá para o Brasil. Por quê? Porque eu vou receber menos do que o proporcional ao risco que eu vou estar tomando. Por outro lado, se ele olha a Selic e fala, poxa, a Selic, o retorno pelo meu risco, está subindo. E claro, eu tenho risco, mas está começando a valer a pena aqui. Se ele considera isso, então ele pensa que talvez possa valer a pena estar mandando dinheiro para o Brasil. E aliado a esse fator, tem a questão de que as ações do Brasil realmente caíram muito, tanto na pandemia e depois continuaram caindo. Teve a recuperação, mas de meses para cá a gente teve grandes quedas, apesar de estar se recuperando agora nas últimas semanas. Então muitas ações, de acordo com muitos investidores, estavam subprecificadas, e por conta disso muitos investidores perceberam, constataram uma grande oportunidade para comprar ações baratas aqui no Brasil. E aliado à questão da Selic subindo e do dinheiro estar entrando mais também na renda fixa em títulos públicos no Brasil, a questão da subprecificação de acordo com o mercado de muitas ações aqui do Brasil, tem que o dólar está caindo, porque fluxo de dinheiro, fluxo estrangeiro está entrando, como é possível, dá para ver aqui por essa imagem, que em fevereiro entrou bastante dinheiro, ao contrário do que vinha ocorrendo lá em novembro, dezembro, até mesmo em janeiro, que estava saindo mais dinheiro. Então aqui dá para ver que entrou mais dinheiro. Então temos essa questão. E por que a Bolsa de Valores, que como está dando para ver também nessa imagem, o índice Bovespa, ele está subindo bastante também? Bom, aí a gente tem diferentes fatores. Um desses fatores, e antes disso até vamos ver também esse gráfico aqui, que ele reflete o Ibovespa, basicamente as ações aqui do Brasil, se a gente analisa de uma perspectiva lá de fora. Então é o MSCI do Brasil, é um ETF, que a gente vê a cotação como se fosse dolarizado aqui do Ibovespa, que a gente vê que ele está tendo uma grande alta também, acompanhando aqui o Ibovespa como está dando para ver. Então, se a gente olha na ótica do estrangeiro também, a nossa bolsa ela está muito mais cara do que estava um tempo atrás, mas continua entrando mais fluxo estrangeiro. Vamos ver aqui alguns gráficos. Primeiro do petróleo. Então, está dando para ver que a partir de novembro a gente teve uma grande alta nos barris de petróleo. Isso não impacta só o Brasil, evidentemente, mas impacta também a Petrobras, tem um grande impacto, e a Petrobras representa um grande volume, um grande percentual na carteira teórica do Ibovespa. Então, quando as ações da Petrobras sobem, o Ibovespa, caso não tenha uma queda tão grande nas outras ações que compõem a carteira do índice, o Ibovespa ele tende a subir. E
Paralelo a essa questão também, a gente tem aqui o que vem acontecendo com o minério de ferro, que vem subindo também bastante. Claro, mês antes, ele vinha em queda, só que agora, a partir de novembro, também vem tendo altas mais consideráveis, o que impacta, assim, a Vale e outras mineradoras. Bom, de qualquer maneira, a gente vem tendo altas em commodities. Aqui a gente mostrou o minério de ferro, também o petróleo, mas poderíamos estar focando em outras também. De qualquer forma, algumas circunstâncias, situações favoráveis estão impactando aqui a Bolsa Brasileira, as ações, puramente por questões mercadológicas também e, claro, pela questão do investidor estar colocando mais dinheiro aqui no Brasil. Dessa forma, para quem analisa, vai ver, poxa, o Brasil então está mais caro, as ações brasileiras estão mais caras, e daí pode pensar, ok, o que isso significa? Significa então que se eu tivesse mandado dinheiro lá para o exterior, teria sido um grande erro? Então significa que eu subestimei o poder do Brasil, a potência brasileira, e que eu jamais deveria ter pensado em mandar dinheiro para o exterior? Ou significa que é uma grande bolha no Brasil, está tudo caro, eu tenho que ir o mais rápido possível vender absolutamente tudo que eu tenho, que agora está caro demais, e comprar agora nos Estados Unidos que tá mais barato? Bom, aí a gente tem que pensar muito bem. Por quê? Porque é toda aquela questão, a gente tem que ser o mais racional possível, o investidor tem que tentar ser o mais racional possível. O Brasil tem diversos riscos, tem risco legal, tem risco jurídico, tem um grande risco de mercado, tem toda a questão sobre o que cada mudança na Selic impacta. Uma mudança muito brusca para cima da Selic pode estagnar a economia do país. E uma mudança muito para baixo da Selic, como a gente viu quando chegou na mínima histórica, pode acabar trazendo efeitos muito negativos, como uma alta inflação e também como uma grande saída de fluxo de capital estrangeiro, porque a relação risco-retorno não fica nada agradável na ótica do estrangeiro. Então tem toda essa questão. No entanto, se você já tem grande parte do seu dinheiro no Brasil, já se acostumou com isso, fazer algo de forma muito brusca também nunca é aconselhável, porque querendo ou não, você não conhece tanto o que você vai investir lá fora, já que provavelmente nunca investiu antes. Então, é algo que pode te causar bastante sofrimento, até muito mais no psicológico do que você teria se tivesse dinheiro aqui no Brasil, apesar de todos os riscos. E sobre a outra questão, será que você jamais deveria ter pensado? Olha, mais uma vez, o Brasil tem vários riscos e os Estados Unidos tem uma economia muito mais sólida do que a nossa. Tem muitas empresas muito boas, porque, poxa, o principal índice lá, que é o S&P 500, são as 500 principais empresas. E aqui nosso principal índice são as 60 principais empresas. E na Bolsa de Valores, talvez tenha um pouco mais de 500 ações negociadas, não tenho certeza quanto está atualmente. De qualquer maneira, a gente vê grandes diferenças bruscas entre a economia americana, que é muito mais desenvolvida aqui que a nossa economia. Então, essa alta agora do Ibovespa não significa de forma alguma que teria sido um erro você ter mandado dinheiro lá para os Estados Unidos há um tempo atrás. Você poderia estar perdendo agora? Poderia, mas você mandaria lá para os Estados Unidos, pelo menos é o que eu faria, né? É o que eu penso para os meus investimentos, no longo prazo. Eu mando dinheiro para lá e algumas oscilações para baixo, se eu estou no prejuízo agora, não faz muita diferença para mim. O que vai fazer diferença é quando vai estar daqui vários anos, porque é de longo prazo meu objetivo. Então, essa queda agora não faria tanta diferença. Podemos ver essa queda no seguinte gráfico, o S&P 500, como dá para ver, ele vem caindo, 2022 vem tendo quedas mais acentuadas, e o dólar também, até pelo fato de que está entrando cada vez mais dinheiro aqui no Brasil, o dólar está caindo, está chegando em mínimas em diferentes períodos, lá desde julho está chegando na mínima praticamente. Se você tivesse comprado há 2 meses atrás alguma coisinha lá nos Estados Unidos, provavelmente estaria perdendo tanto na cotação do ativo que você comprou, se foi o S&P 500, quanto no dólar também. Mais uma vez, isso não significa que seja muito ruim, não significa também que ter o dinheiro no Brasil seja as mil maravilhas do mundo. É preciso muito cuidado, é preciso muito bom senso, é preciso se atentar aos grandes riscos presentes no Brasil também. E é preciso identificar que, querendo ou não, ficou bem mais barato tanto o dólar quanto
as bolsas americanas, quanto o S&P 500 e outros ativos americanos. Bom, então tá na hora de se atirar com tudo lá, aproveitar o máximo que está bem barato e comprar? Não, também não é assim. A questão é que dolarizar o patrimônio, ter coisas, ter ativos nos Estados Unidos, não tem época certa para isso. Por quê? Porque é sempre bom ter uma exposição nos Estados Unidos. É sempre bom ter uma exposição, pelo menos, em algum ativo dolarizado. Se você não quiser, se você de jeito nenhum, você fala, não, de jeito nenhum quero mandar meu dinheiro para os Estados Unidos, tem forma de fazer isso aqui. Por exemplo, o IVVB11, que é um ETF de S&P 500 que é negociado na B3, claro, você não vai estar aproveitando todos os benefícios de ter uma parte dolarizada da carteira, porque você ainda vai estar no risco jurídico do Brasil aqui, mas de qualquer maneira você vai estar pelo menos dolarizando uma partezinha, né, da sua carteira. Então a gente sempre salienta a importância disso. Não tem hora certa, a gente ressalta mais uma vez, não tem hora certa para estar dolarizando. É sempre bom de mês em mês ir fazendo isso. Você vai ter épocas que vai estar mais caro o dólar, épocas que vai estar mais barato o dólar, e a mesma coisa com os ativos. Mas em uma estratégia de longo prazo, talvez isso não faça tanta diferença. O que faz diferença mesmo, aí sim, é o fato de você ter seguido determinada estratégia de ter cada vez menos parcela dos seus investimentos atrelado a apenas um tipo de risco, que seria o risco Brasil, e dividindo, basicamente, diversificando em diferentes jurisdições e de preferência aquelas mais seguras, com uma economia mais forte. Bom, de qualquer maneira, aqui foi mais uma análise. E não dá para esquecer de falar, claro, da questão do Putin, dessa questão toda da tensão entre Rússia, OTAN, Ucrânia, que, bom, o que parece que está ocorrendo, se a gente for relacionar com o Brasil, é que conforme o risco vai aumentando lá ao redor do mundo e as bolsas vão caindo, a gente está vendo o efeito reverso aqui no Brasil. Isso significa que vai sustentar por longo prazo, sempre que começar a subir o risco nas economias do mundo, vem dinheiro para o Brasil? Eu não contaria com isso. Então a gente não pode levar o que está acontecendo agora como um dogma para que sempre vai acontecer. E esse é um dos motivos para que a gente tem que tomar cada vez mais cuidado. Eu não diria para a gente ficar esperançoso. Poxa vida, olha que beleza, o dinheiro está vindo para o Brasil em um momento que o mundo está temeroso. Eu tomaria muito mais cuidado do que teria esperanças com isso. Bom, de qualquer maneira, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, pode se inscrever no canal, ativa o sininho para receber novas notificações e dê um like aqui no vídeo que ajuda bastante aqui o canal. Bom, eu saliento mais uma vez que temos nossos cursos dos mais básicos até os mais avançados. O link, como sempre, vai estar aqui na descrição. Então, vejo vocês nos próximos vídeos.